Início de ano, ano novo, uma série de reflexões e uma delas é que nós estamos vivendo mais. Você percebe que cada vez o ser humano ele consegue estar ativo por mais tempo, ele consegue levar a sua vida ativa e até profissional por mais tempo. E falando nisso, nessa longevidade, esse é o assunto do nosso Café Corporativo de hoje. Café Corporativo aqui no nosso canal 25, já estamos no meio de janeiro já, o negócio está andando, o ano já está em movimento, né? A gente pensa que começou agora, não começou agora não, já estamos andando e falando em tempo, uma das coisas que a gente percebe é que cada vez mais nós continuamos ativos, mesmo fazendo aniversário, mesmo envelhecendo, quer dizer, a gente envelhece, mas nós continuamos com a capacidade física cada vez mais. E para falar sobre isso, no Café Corporativo, nós trazemos hoje o Edivaldo Toledo. O Edivaldo Toledo é enfermeiro pós-graduado em farmacologia clínica. Ele é pós-graduado em geriatria e gerontologia. Ele tem MBA em administração hospitalar, criador da Cuidare Assistência e Saúde, que é uma home care, uma assistência domiciliar, como se diz em português, e ele trabalha também com o lar dos idosos. Então é isso aí, Edivaldo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tá certo. E aí, como que surgiu essa ideia de trabalhar com idosos, de trabalhar com geriatria, Edivaldo? Então, Agnaldo, foi na época que eu estava atuando na área hospitalar. Os idosos naquela unidade chegavam numa situação bem delicada, que poderiam ser revertidos com alguns cuidados simples de orientação. Mas infelizmente não se dava, porque isso daí é uma realidade do nosso país. E surgiu a ideia de procurar, até porque eu já gostava também dessa área, de ir para a área de geriatria. E aí você percebeu que você poderia ter um resultado melhor com esses idosos se eles fossem tratados em casa, é isso? Isso mesmo. Muitas vezes o idoso se debilita por falta de alguns cuidados, por falta de conhecimento familiar, e onde evitaria hospitalizações, e evitaria infecções e todo aquele transtorno de hospitalização. O que você chama de falta de conhecimento familiar é que a família não tem um conhecimento médico, não tem um conhecimento... ou não tem uma estrutura para procurar um atendimento domiciliar. Tá, e aí ela faz as coisas, enfim, na boa intenção, mas faz do jeito dela, acaba não dando certo. Legal. E essa dedução nossa aqui da nossa pauta de hoje, ela é verdadeira? As pessoas estão realmente não só vivendo mais, como trabalhando até mais tarde? Não só vivendo mais, como trabalhando mais tarde, e a minha geração, que daqui 30 anos vai ser idosa, não está se preparando para ser idoso. Isso é o mais grave. Hoje a gente vai falar de um público que pega uma fatia gigantesca, no caso dos brasileiros. Equivale quase 32 milhões de brasileiros. E este público está envelhecendo. Mas daqui 10 anos vamos ser 48 milhões. Em 2060 seremos o país mais idoso do mundo, né? Equivalerá a quase 70 milhões de brasileiros. Eu achei interessante, porque hoje o brasileiro vive em torno de quase 80 anos, não é essa média? 76 anos. Mas no passado era bem menos. Bem menos, bem menos. Da década de 90 para os anos 2000 que conseguimos um salto de longevidade. Não quer dizer qualidade de vida, mas conseguimos uma longevidade. Mas eu não sei se embora você tecnicamente diga que não a qualidade de vida, mas aí é um sentimento meu e aí você me dá a sua visão. Eu percebo que quando era criança, uma pessoa de 50 anos já era considerada idosa, né? Já tinha aquela expressão de idoso, aquela pele de idoso, né? E hoje a gente encontra pessoas de 50, 55, às vezes até 60 anos, que nós não imaginamos que tem essa idade. Que tem essa idade. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu pela qualidade de vida, acesso aos serviços de saúde com mais qualidade, seja ele do SUS ou até mesmo da rede particular, e também as informações para que a pessoa adquira novos hábitos para chegar a uma longevidade melhor. Sim. Ainda pecamos muito, né? Principalmente eu digo a minha geração, na questão de alimentação, que poderíamos ser muito melhores para conseguir atingir uma qualidade de vida na terceira idade. Esse é um ponto interessante, porque você abriu o programa dizendo
que a sua geração vai ter problemas, mais problemas do que a minha geração, por exemplo? Possivelmente sim. E por quê? Por esses motivos, alimentação... Sedentarismo e alimentação inadequada. Hoje a gente não percebe esse pessoal mais jovem com mais acesso a academias, com mais exercício físico? Eu tenho essa impressão, eu estou errado? Não, não está errado, Aguinaldo, mas muitas vezes a minha geração está ligada tanto no 220 e não consegue ter um espaço de tempo para o autocuidado. Não respira, é isso que você quer dizer? Não respira. E aí a tecnologia talvez seja um tanto que responsável por isso também, né? Sim, a ociosidade dentro das mídias e tudo mais. Você percebe, Divaldo, que a tecnologia, ela, num determinado momento, ela ajudou muito as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Será que ela está no efeito contrário agora? A tecnologia ela é essencial, mas eu acredito que tudo que se use para o bem, nós vamos ter resultados benéficos. Sim. Eu acho que está tendo uma alusão de que tudo tem que ser digital e não somos isso. Antes de tudo, nós somos humanos. O que uma pessoa hoje ela precisaria fazer, uma vez que ela vai ter uma vida mais prolongada, né? Hoje nós falamos em média de 76 anos, talvez daqui a um tempo estejamos falando em 80. 82. 82. E isso é média, né? Média. Média. Não quer dizer que todo mundo vai viver só até 82. Não. Vai ter gente que vai viver até 95 e assim por diante, né? Como ter qualidade de vida até um período um pouco mais avançado? Essa é a questão. Só exercício físico, alimentação ou tem alguma outra dica? Tem várias dicas. Eu acho que um ambiente estressante que nós temos hoje, a minha geração, por estar totalmente conectada às redes sociais, essa pressão social que tudo tem que estar bem, isso vai criando lacunas de doenças psicológicas, mentais. Isso também não é muito bacana a longo prazo. Faz com que o jovem adulto se desmotive, já que a vida tem as oscilações de altos e baixos. Além da alimentação, que já melhorou muito, Aguinaldo, se você pegar a alimentação da década, as informações no caso, né, de alimentações adequadas, já melhoraram muito. Mas ainda o acesso a alimentações inadequadas, que seria fast foods, rico em açúcar, gordura, ainda é muito grande. É aquela comida pronta. A comida pronta. A comida boa é comida feita em casa. O ideal seria que a mãe da gente vivesse pro resto da vida cuidando da gente, né? Se você pegar a década de 50, 60, onde as pessoas jantavam e almoçavam em casa e era comida, então as pessoas era difícil achar alguém com sobrepeso. Sim, até porque o trabalho naquele momento, e agora a gente vai entrar nesse assunto, o trabalho naquele tempo era muito mais braçal do que hoje, né? A tecnologia veio para fazer aquilo que o ser humano não queria fazer. E o que o ser humano não queria fazer? Aquilo que era pesado, aquilo que era desgastante fisicamente. Então colocaram robôs para fazer isso, né? Só que isso está fazendo falta para a gente hoje em forma de uma maneira muito grande, porque a gente não se mexe praticamente. Sim. Não só isso, como também o hábito de ir almoçar em casa, que era um hábito muito comum, jantar em família. Hoje não, né? As famílias são hiperconectadas, ficam cada um dentro do seu quarto, conectados, e não tem mais aquele ambiente satisfatório dentro de casa, numa mesa com a família. Não conversa. Bom, o que você está dizendo é que as pessoas vão viver mais a cada tempo. Nós vamos atingir uma média maior de vida, correto? Isso também vai impactar na questão financeira. Muito, que é outro setor bem sensível da minha geração, que não está se programando para a longevidade, né? Cerca de 30 milhões hoje de pessoas são cadastradas no INSS, vivem com uma renda média de R$ 1.538. 48% mais ou menos deste público recebe este valor de benefício. E, obviamente, não dá para custear uma vida a longo prazo. E como eu falava agora há pouco, até pouco tempo atrás, um cidadão de 50 anos, ele era visto como idoso. Na maioria das vezes ele já estava ou aposentado ou perto de se aposentar. Até porque começava a trabalhar muito cedo, né? Sim. O sujeito naquela época lá, 12, 13 anos, no mercado de trabalho. Estava trabalhando. Hoje, as pessoas começam a trabalhar a partir de uma formação, ou seja, lá pelos 18, 19 anos, e não dá mais para se aposentar aos 50 anos.
Então, a questão maior aqui do Café Corporativo de hoje é como se preparar, não só para viver até os 95 anos, mas como se preparar para trabalhar até os 70, talvez 80. Até mais. Até mais, até né? mais. Porque o mercado de trabalho muitas vezes não te quer, mesmo que você esteja bem. Como se preparar fisicamente, mentalmente, psicologicamente para poder se manter ativo no mercado de trabalho? Alimentação, controle de pressão arterial, glicemia e colesterol e vida ativa. É a base para que possamos chegar aos 60, 70 anos com vigor e vitalidade para conseguir empreender pós-aposentadoria. Porque praticamente a gente vai ter que empreender, em algum momento Sim. vai ter que empreender, né? Sim, às vezes o idoso trabalha a vida inteira talvez naquilo que ele não quer fazer. Por conta de situações culturais ou é aquilo que ele conseguiu dentro da sua formação. Não digo nem só operacional, muitas vezes na parte de gestão e tudo mais, mas nem sempre a essência desse ser humano quer fazer aquilo. Após a aposentadoria seria um bom momento para ele se voltar àquilo que ele gostaria realmente de ter feito a vida inteira. Que daí, de repente, ele tem até já uma vida um pouquinho mais estabilizada e ele pode arriscar mais. Sim, ele pode arriscar mais e as contas básicas, que é o que eu sempre falo, estarão pagas com o benefício da aposentadoria dele. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho agora. Na volta, o assunto é só esse. É trabalho do veterano. Combinado? Combinado. Até daqui a pouco no Café Corporativo. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com Edivaldo Toledo, que é enfermeiro, especialista em veteranos, né? Não gosto muito de usar a expressão idoso. Bom título. Veterano é bom, né? Veterano é bom. E falando nesses veteranos, como a gente falava agora no primeiro bloco, cada vez mais eles vivem e cada vez mais eles precisam trabalhar também, né? Então muitas vezes o cidadão se aposenta e aí ele percebe que aquele valor mensal que ele recebe da aposentadoria não é suficiente, aí ele quer empreender. Ele teve sonhos ao longo da vida que ele não colocou em prática, muitas vezes em função de uma pressão da sociedade ou porque não queria arriscar. Será que essa hora, pós-aposentadoria, é uma boa hora para ele empreender? Não tem idade para fazer o que se quer. Né? Nós, culturalmente, temos o preconceito que é o chamado idadismo, impor um preconceito perante alguma idade de alguém, que não existe idade correta para começar algo, enquanto a vida... Existe, né? Tem uma música muito legal, acho que é do Jethro Tull, que fala sobre isso, né? Que enquanto você estiver vivo, você tem idade para andar de moto, né? Que é uma música de motociclistas. E isso traz para a nossa vida também, porque eu vejo... Às vezes a gente para em algum posto de gasolina na estrada e vê aquele ônibus cheio de idosos descendo, né, fazendo suas excursões. Então eu imagino que quando eu tiver 80 anos, né, espero chegar lá, eu também vou ter vontades, vou ter desejos, vou ter anseios de realizar as coisas. Sim. Mas será que empreender naquele momento, lá aos 50, 60 anos, como primeiro empreendimento, será que é uma boa idade em termos de maturidade, eu pergunto? Você falou 50, 60 anos, eu puxaria um pouquinho mais para frente, 60, 70 anos. É uma ótima idade para se empreender. Né? Ele já viveu várias experiências dentro da vida dele, ele já não tem mais a preocupação com filhos, apesar de muitos idosos ainda serem um arrimo de família, e muitas vezes não necessariamente ele trabalha para ter uma renda. Tem uma porcentagem que trabalha porque ele precisa ter uma ocupação, ele não quer ficar em casa. Não quer ficar lá na cadeira de balanço, Sim, né? Que não é mais também uma realidade dos nossos avós. Né? Parece que cada vez eles estão mais ativos. Mas quando eu falo em empreender, eu percebo que eles têm uma rejeição do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho não quer contratar o sexagenário. Mas só que o sujeito quer trabalhar. Sim. E aí ele tem como quase que única opção empreender. Sim,
ainda é uma grande fatia que precisa empreender, mas ainda também tem boas iniciativas de empresas que contratam pessoas mais experientes no mercado de trabalho. É o caso de algumas redes de supermercados, é um público que tem extrema paciência com o cliente. Essa seria a minha próxima pergunta. Você acredita que esse pessoal mais veterano, eles têm qualidades que a molecada não tem? Qualidades indiscutíveis. Eu tenho cuidadoras de idosos que passaram dos 60 anos. O meu índice de reclamações é mínima. Zero. Mínima. Enquanto que às vezes o mais jovem talvez não tenha tanto traquejo com o idoso. Porque nunca viveu aquilo, né? Não sabe o que é. Não tem a experiência, talvez, que uma senhora de 60 anos consegue cuidar de outro idoso. Porque talvez já cuidou da mãe, já cuidou de alguém, né? Tem experiência dentro da própria família. Muito bom. Quando a gente fala também de longevidade, a gente fala sobre coragem. Você acha que essa geração que está chegando aí aos 60, 70, 80 anos é uma geração corajosa para empreender? Muito, muito. Não só pelo histórico da situação econômica que o Brasil viveu na década de 70, 80, 90, mas também pela questão de autoconfiança nele. Eles viveram as crises, né? Sim. E uma coisa que eu percebi é que eu fui empreendedor desde o ano de 2001, né? De 2001 para cá eu me tornei empreendedor. E até um determinado momento nós não havíamos vivido crise. E eu falava para essa geração mais jovem, a geração chamada Millennials, eu falava assim, olha, vocês estão muito bem agora, porque nós estamos num momento econômico bom, mas vocês nunca viveram crise. Vocês vieram para o mercado de trabalho quando já não havia mais dificuldade financeira no Brasil. Né? Dificuldade financeira eu não digo, mas não existia mais aquela hiperinflação que nós vivemos lá nos anos 80 e 90. E quando surgiram os primeiros indícios de crise, foi quando os veteranos voltaram para o mercado de trabalho, que eles foram chamados justamente para dar uma calma para o mercado de trabalho. Essa minha leitura está correta? Está super correta. Como eu disse, eles têm a experiência, a vivência da crise e a calma. A calma é essencial. E eles conseguem passar isso para os filhos? Imagina um empreendimento iniciado por um senhor de 60 anos, uma senhora de 60 anos, às vezes um empreendimento em casa, né? Muitas vezes em casa, não é verdade? Grande maioria para diminuir os custos, né? Isso, é um pequeno negócio feito em casa. Eles conseguem posteriormente arrebanhar outras pessoas da família? Conseguem sim, porque tem a grande fatia também desses já idosos que tem algum filho ou algum neto que está fora do mercado de trabalho. Então esse jovem ou jovem adulto consegue ajudar o idoso com aquelas dificuldades que eu sempre falo que são dificuldades mínimas. Né? Acesso a uma tecnologia, como divulgar em rede social o seu negócio. Então esse jovem acaba ajudando esse jovem veterano na introdução do mercado de trabalho. Ou seja, ele está pronto para trabalhar, mas às vezes ele tem alguma dificuldade ainda com a tecnologia. Não é nem com a tecnologia do trabalho dele ali, né? Mas ele tem dificuldade em encontrar os melhores meios de divulgação nas redes sociais. O marketing dele, para que outros conheçam o trabalho dele. Tá certo, muito bom. Até porque às vezes ele vende para o jovem, né? Sim. Muitas vezes. Na maioria das vezes o cliente dele é o jovem. Muitas vezes. Tá bom. Outra coisa que a gente percebe também que é na vida desse veterano que trabalha em casa, que vive lá no meio da família dele, ele tem uma certa distância de outros familiares, né? Até por causa da tecnologia, a gente está falando tanto de tecnologia. Você falou que o sujeito já não senta mais para comer na hora do almoço, na hora do jantar. Cada um pega o seu prato e vai comer num outro lugar. Existe uma distância, nós vivemos hoje um distanciamento. Será que o veterano está se sentindo mais sozinho? Se sente. É? Te afirmo que sente. Qual é a sua experiência com isso? O que você ouve dos seus pacientes? Que muitas vezes netos, bisnetos, eu trabalho com públicos a partir de 60 anos que vai até seus 105 anos, né, que é a minha cliente mais veterana. E há relatos que muitas vezes os netos, bisnetos não fazem mais parte do convívio social. Esquece a avó. Esquecem. Tá. E como resgatar isso?
Porque eu sei que vai me dizer assim, os netos deveriam dar atenção, mas não dão. Como fazer, você que ainda está naquela idade, que você tem uma condição de buscar isso dentro da sua família, o que você poderia fazer? Bom, hoje, por conta da pandemia, acabou se tornando um grande empecilho. Lógico, não vou incentivar ninguém a ir visitar o seu avô. Mas uma simples chamada no WhatsApp, videochamada, já ameniza muito, já acalenta o coração deles. E você repara que eles demoram um pouco mais a aprender a tecnologia, mas depois que aprende também, eles ficam fã. Ficam fã, eles não abrem mão. Eu, por exemplo, nesse final de semana passado aqui, estava conversando com... Estava lá na minha família, e a minha sogra, né, a mãe da Thaís, ela estava com um celular e as pessoas até brincando com ela, porque ela agora não deixa mais o celular para carregar na tomada. Ela comprou um bunker, né, para poder carregar o celular enquanto ela usa. Então quer dizer que não somos só nós da nossa geração ou os mais jovens que são viciados aí na tecnologia. Eles tomam gosto e eles gostam disso. Eu sei que alguns idosos não vão ter a tecnologia, mas sempre vai ter alguém próximo ao idoso que tem uma tecnologia para que o idoso tenha esse contato com esse familiar. Sim, e que ensine. E aí é celular, é TV a cabo, enfim, os streaming. Internet banking é uma novidade para o idoso, ele não precisa mais ficar indo na lotérica para pagar as contas. Para pagar as contas. Então, na maioria das vezes eles têm resistência a isso porque eles têm medo de fraude. Eles têm muito medo de fraude. É uma geração com outra realidade. Que viveram fraudes, né? Eles viveram muitas fraudes nesse sentido. Num tempo que não tinha garantia que tem hoje, né? Hoje, na maioria das vezes, se você é vítima de uma fraude no banco, o banco se responsabiliza porque ele tem seguro para tudo aquilo. Na época, não. Na época não tinha, então eles têm um receio natural. E viveram também o confisco financeiro da poupança, né, lá na década de 90, realmente eles têm muito medo. Agora, na sua posição de um profissional que lida com os veteranos, você incentiva que cada vez mais eles se conectem? Total. Total. Isso? É indiscutível. Familiar tem que ter contato com o seu idoso. Isso daí é indiscutível. Seja físico ou virtual. E que trabalhem. Quer dizer... O quanto der, trabalhem. Trabalha, não para. Não parem. Esse negócio de parar de vez aí Porque o filho, muitas vezes, eu mesmo às vezes falo para minha mãe, né? Mãe, tá na hora de parar. Tá na hora de parar. Ela, nossa, mas daí eu vou fazer o quê? É justamente isso, mãe, não vai fazer nada. E eu tô errado, então. Está errado. Ela tem que fazer. Enquanto ela puder, ou quanto ela puder, mesmo que seja um período reduzido, mesmo que daqui a um tempo sua mãe precise reduzir o horário das atividades, mas precisa trabalhar. Tá vendo, mãe? Olha só. Então não é só trabalhar aí com os seus cosméticos, não, mas ela tem 3 cachorrinhos também que ela cuida. É uma atividade. Né? E isso é sadio, extremamente sadio, né? Com certeza. Tá bom. Muito bom, Edivaldo. Obrigado aí pelas informações que você trouxe até agora. A gente vai fazer um novo intervalo e na volta do intervalo a gente encerra aqui no Mais Cafeína, tá bom? Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, hoje com o Edivaldo Toledo. O Edivaldo, que estava me contando no intervalo aqui, que é espectador do Café Corporativo já há bastante tempo, né? Muito tempo. Gosta do programa, Gosto do programa. Muito bom. Edivaldo, eu também admiro aí a tua profissão. Queria te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Como que funciona? E se a família não tem mais condição de dar aquela atenção devida ao veterano, quer dizer, não é por falta de amor, não é por falta de carinho, mas por circunstâncias. O sujeito não consegue estar lá do lado do pai, da mãe, do avô. O que fazer? Isso é muito comum, Aguinaldo. As pessoas, elas estão num ritmo de vida acelerado, tem seu trabalho, tem trânsito. Muitas vezes a gente até mora numa região privilegiada, longe, mas, né? E às vezes longe. Mas trabalha longe. Entrar em contato com uma empresa, eu mesmo faço isso, né, em questão de visitar o idoso, instalar uma equipe que vai cuidar deste idoso. Porque muitas vezes o idoso não quer ficar sozinho, não quer dizer que ele esteja debilitado de saúde, mas ele não quer ficar sozinho. É muito mais do que simplesmente ter o horário da remédio, né? Sim, muito mais, né? Monitorar água, comida, no caso hidratação de pele, banho e tudo mais.
exercício, atividade com o esse que está assistindo na televisão, se não é muito deprimente, o que tem lido, Sim. né, se não é só coisa deprimente, porque a depressão vem também pelo mundo que ele percebe lá fora. Verdade. Né? Mas muitas vezes eu oriento a família a contratar um amigo. O cuidador vira um amigo. O cuidador vira o amigo. O amigo deste idoso. Nossa, isso faz muito sentido o que você está falando. E total diferença na vida dele. Com certeza. Divaldo, mais uma vez, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu quero deixar para você aqui o Manual Completo de Empreendedorismo, que foi um livro que eu tive a oportunidade de participar da produção dele. Eu espero que você goste. Vou ler. E quem sabe te ajuda de alguma maneira aí a incrementar ainda mais o seu negócio, que já é um negócio de sucesso, mas quem sabe surge ainda uma ideia diferente. Muito obrigado. Tá bom? Um abração. Café Corporativo volta na próxima semana e, enquanto isso, você acessa as nossas redes sociais e manda mensagem pra gente também dizendo sobre a sua percepção e o que você quer ver aqui no Café. Até lá.